Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 6. Eu sei que a gente aprendeu coisa pra caramba até aqui, mas tem duas coisas que eu não poderia deixar de mostrar pra vocês. Acho que é pra fechar assim com chave de ouro esse curso, você sair daqui profissional em testes no React Native. E a primeira delas é o Custom Render. Mas o que é esse Custom Render? Na última aula a gente fez algumas configurações ali relacionadas ao React Query, onde a gente teve que configurar um Opera ali, né? E deixou o nosso teste um pouquinho bagunçado. Imagina se a gente tiver que replicar aquelas configurações em todo o teste, todo componente que utiliza o React Query. Vai ficar meio complicado, né? Então a gente vai aprender a criar um render customizado, e ao invés de a gente utilizar o render da React Native Dash Library, a gente vai utilizar esse nosso render customizado, onde a gente vai concentrar todas essas nossas configurações de React Query ou qualquer outro provider ali que você precise para o seu app. Então isso vai facilitar bastante na escalabilidade, na manutenção dos nossos testes. E a segunda ferramenta que eu quero mostrar para vocês é uma que eu conheci há pouco tempo, mas eu já quis trazer aqui para o curso porque eu achei sensacional, que é a biblioteca Mock Service Worker. O que ela vai fazer para a gente é ajudar a gente a mocar a nossa camada de API. Eu sei que a gente aprendeu a fazer isso com o Spyon ali diretamente nos nossos testes, mas a abordagem dessa biblioteca é sensacional, né? A gente vai aprender a mocar o que a gente chama de nível de network, né? A gente não vai precisar entrar lá nos nossos testes, a gente vai fazer um setup ali, uma configuração que através dessa lib vai levantar todos os nossos endpoints ali que a gente está utilizando, né? Vai monitorar essas chamadas e ao invés de chamar a nossa API, a gente vai passar a retornar os dados mocados. E com isso, a gente não vai precisar mocar individualmente lá com o Spyon, com Resolve Value, com Mock Implementation em cada um dos nossos testes. Isso vai ajudar muito, né, a gente ali na hora que a gente vai testando os nossos componentes a não ter que se preocupar com a nossa camada de API, porque geralmente quando a gente está testando um componente a gente não quer se preocupar com a API. Então vai ajudar bastante a gente aqui, eu tenho certeza que vai melhorar e muito o projeto de vocês. E pra você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucas Garcês, eu sou bacharel em ciência da computação, desenvolvedor mobile especializado em React Native, tecnologia que eu trabalho já há mais de 3 anos, e também sou CEO da Coffee Stack, esse canal aqui no qual vocês estão assistindo esse vídeo. Você consegue me achar também lá no meu Instagram, @lucasgarcês, com 6 no final, onde eu também produzo conteúdo diariamente ali, seja no Stories, no feed, sobre programação. E para começar a nossa aula de número 6 aqui, a gente já vai começar organizando esse nosso teste aqui da lista de episódios, né? Aqui a gente está testando um componente que utiliza o React Query, por isso a gente colocou esse Opera aqui, né, com Client Provider, para a gente poder tá funcionando ali as funcionalidades do React Query, mas tem um pequeno problema, pode ser que existam outros testes que dependam também do React Query, então não é legal a gente pegar esse código aqui e ficar replicando sempre em todos os nossos testes, até porque se a gente quiser modificar alguma coisa depois, a gente tem que modificar em vários pontos. Existe um outro problema ainda, que conforme a sua aplicação vai crescendo, provavelmente ela vai ter outros providers aqui, além de um provider do React Query. Se você tiver utilizando, por exemplo, o Styled Components, que tem um provider lá de theme, né? Ou seja, para você colocar os temas lá do seu componente bonitinho, provavelmente seu teste vai quebrar também se tiver algum componente que utiliza essas propriedades, e você vai ter que adicionar mais um provider aqui, né? Então imagina ter que fazer essa mudança em todos os lugares onde você utiliza os seus providers, né? Então pensando nisso, se a gente vier aqui na documentação da Test Library, e essa aqui é a documentação da React Test Library, que é a utilizada para web, tá? Não é exatamente a que a gente está utilizando, mas elas meio que são baseadas ali, a React Native Test Library é baseada nela, né, as interfaces ali que a gente chama API. A gente vai fazer uma configuração que eles recomendam aqui também, recomendam não, uma dica, digamos assim, que eles dão de criar um custom render, né, que é justamente para a gente lidar com esse problema, né, e aqui eles apresentam justamente esse problema, né? Digamos que essa aplicação aqui, ó, nesse caso aqui, eles têm um provider de um tema, um provider de um tradutor para a aplicação, e para não ficar replicando isso em todos os lugares, eles criaram um custom render, e ao invés de portar o nosso método render aqui, ó, que a gente está utilizando diretamente da React Native Test Library, o que eles fazem aqui, né? Eles criam uma função customizada aqui, já carregando os providers, tá vendo? E lá no componente, ao invés de utilizar a importação da Test Library, eles utilizam a customizada que acabou sendo criada. E é justamente isso que a gente vai fazer agora aqui, só que pro React Native. Bom, então vamos lá, vamos criar esse render customizado. A primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou criar uma pasta aqui, tá? Na minha raiz do meu projeto chamada de teste, e mais na frente vocês já vão ver porque eu tô criando essa pasta, porque a gente vai fazer diversas mudanças aqui para organizar melhor o nosso teste, a gente vai criar alguns outros arquivos, então é bom a gente concentrar isso num lugar. Eu já vou concentrar esse meu render customizado aqui dentro dessa pasta. Então eu vou criar aqui, vou chamar ele de test utils e tsx, né? Porque ele vai me retornar um componente, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa configuração aqui, ó, do React Query,
e já vou colocá-la aqui. Tem que importar o meu React também, porque aqui eu vou estar utilizando o componente, e fazer os meus imports aqui do React Query. Beleza, agora vamos pegar uma colinha, né, aqui da nossa documentação. A gente vai fazer algo bem parecido com aqui, ó. Lembrando que isso aqui ele tá colocando um código para web, né, usando a testlab/react, só que a gente vai ter que adaptar porque a gente está no ambiente do React Native, beleza? Então vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Primeira coisa aqui é essa nossa função que a gente está criando, essa nossa função customizada que vai passar a ser o nosso render. E essa função aqui, ela recebe um UI e recebe um options também. Se eu voltar lá no meu teste, deixa eu botar o meu teste aqui do lado, deixa eu fechar aqui, botei meu teste aqui do lado. Se eu for aqui no meu render aqui, ó, tá vendo? Ele recebe algumas coisas bem parecidas com o que tá aqui, ó. Tá vendo? Tá um pouco difícil de entender, mas basicamente é isso, ó. O nosso render aqui é uma função que recebe um componente. Ele recebe também um segundo parâmetro, que são justamente essas opções aqui, com esse whopper que eu posso passar, que é justamente o que eu tô fazendo aqui nesse segundo parâmetro dessa função. Então, a única diferença aqui que a gente vai fazer é exportar da React Native Test Library. Então, esse aqui vai ser da React Native. A gente tem que importar essa interface aqui do React Element. Opa! A gente tem que importar esse React Element aqui do React, então deixa eu importar aqui. Vou importar esse meu render aqui da minha React Native Test Library, lembrando que lá ele está importando da React, só que aqui a gente está no React Native, então vai ser, vou pegar o render original aqui da biblioteca, e aqui o nosso Whopper, eu já vou chamar ele de All Providers aqui, porque no caso, aqui no caso hoje a gente só tem o Query Client, né, da React Query, mas amanhã se eu tiver mais uma vez, igual ele coloca aqui, ó, um provider por tema ou por tradutor, é só eu colocar dentro aqui desse meu provider, beleza? Para parar de acusar esse erro aqui no Children, eu vou adicionar a minha tipagem aqui também, né? Adicionando aqui que esse é um functional component, né? Por isso esse UFC. E aqui dentro dele eu vou ter o meu children, que é a minha propriedade. Esse meu children aqui, ele é um react.react_node. Nesse caso aqui a gente pode fazer exatamente igual tá aqui a nossa definição para o web, beleza? Aqui o nosso custom render já dá basicamente pra gente utilizar, mas a gente tem que corrigir essa interface aqui, ó, que ele utiliza aqui esse render options aqui na web, só que esse render options aqui, ele é da test library/react, sendo que se a gente for aqui na nossa React Native Test Library, a gente não tem esse render options aqui, então a gente vai ter que fazer uma customização aqui pra gente conseguir extrair esse tipo do segundo parâmetro da nossa função render, né? Então se eu entrar aqui, ele tem esse options aqui, que seria o tipo do nosso segundo parâmetro, mas infelizmente a lib, até o momento de gravação desse vídeo, ela não exporta aqui pra gente esse option, né? A gente não consegue exportar esse option aqui pra gente poder colocar aqui, né? Senão seria basicamente eu colocar aqui a interface, mas como a lib não exporta, a gente vai ter que fazer isso aqui na mão agora. Então já que a lib não exporta esse option aqui, a gente vai criar o nosso option aqui de maneira customizada, tá? Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai utilizar algumas técnicas assim, né? Alguns utilitários do TypeScript para conseguir extrair do nosso render aqui. Porque o que acontece? Quando a gente for utilizar esse nosso render customizado aqui, a gente quer que ele continue passando aqui o componente, né, que é esse primeiro elemento, mas quer também dar a opção, né, para quem estiver utilizando. A gente vai ver que a gente vai precisar dela aqui mais na frente para poder repassar essas opções aqui. Então, se eu não colocar essa minha interface, quem estiver utilizando o custom render vai perder essa minha tipagem aqui, ó. Opa, deixa eu abrir meu teste aqui. Vai perder essa minha tipagem aqui, ó, do segundo parâmetro, que nesse caso aqui eu consigo passar o meu whopper e também passar os outros parâmetros que tem aqui. Então, por isso a gente vai ter um pouquinho de trabalho aqui para tipar, mas para quem for utilizar esse nosso custom render aqui, poder utilizar como se estivesse de fato utilizando o render da função original sem nenhum problema, já com os nossos providers aqui out of the box. Então o que a gente quer fazer aqui? A gente quer extrair esse tipo aqui da nossa função render, né? Se a gente ver aqui no render, eu tenho o meu primeiro parâmetro dessa função e eu tenho o meu segundo parâmetro daqui. E eu quero extrair justamente esse meu segundo parâmetro. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu tenho que saber qual é o tipo dessa função. Então para isso eu vou utilizar uma palavrinha aqui reservada ao TypeScript, type of, né? Ou seja, o type of, ou seja, o type desse valor que eu tô colocando aqui, que no caso é a minha função render. Então se eu vir aqui, ó, e deixar só o meu type of aqui e colocar o meu options, a gente vai ver que o meu options, ele tá justamente com o tipo aqui do meu render, né? Se eu olhar aqui o meu render, tá vendo? Meu render aqui, ele tem um n, tem um component, tem um segundo parâmetro. Então como eu coloquei aqui o meu options como type of render, meu options agora é do mesmo tipo do render. Só que eu não quero que ele seja do mesmo tipo do render, eu quero que ele seja do tipo do segundo parâmetro do método render. Como é que eu vou fazer isso? Bom, aí a gente tem um utilitário aqui bastante interessante no TypeScript, que é esse parâmetros aqui, que eu consigo extrair a tipagem dos meus parâmetros da função. Então isso aqui, esse options, ele virou a tipagem da minha função, que é a tipagem do render. E agora, através desse meu parâmetros aqui, eu consigo extrair os parâmetros desse render aqui. Então se eu olhar no meu options agora, tá vendo que ele virou um array, onde o meu primeiro parâmetro é esse React Element e o meu segundo parâmetro é justamente esse options aqui, tá vendo? Igual no meu render aqui. A única
única diferença é que agora eu não tenho mais a tipagem da função, tem a tipagem dos parâmetros da função. Só que eu não quero todos os parâmetros da minha função, eu só quero o segundo parâmetro da minha função, que é o parâmetro aqui do meu options. Então o que eu vou fazer? Como isso aqui é um array, eu posso dizer qual o parâmetro que eu quero aqui, né? Se eu quisesse o primeiro parâmetro, eu ia colocar 0, que seria esse meu React Element aqui, só que na verdade eu quero o segundo parâmetro da função, que é esse 1 aqui. Vou colocar 1 aqui, que é o segundo elemento do array, e agora o meu options, ele é do mesmo tipo do segundo parâmetro da minha função. Então agora o nosso render customizado está finalmente pronto aqui, bonitinho, todas as tipagens criadas. E o que a gente está fazendo aqui? Basicamente é o seguinte, a gente está pegando aqui, ó, essa nossa função que a gente criou, né, que a gente vai chamar ela lá no nosso componente, só que ao invés de a gente chamar ela por custom render, né, a gente está dando um apelido nela aqui de render, para que possa ficar exatamente o mesmo nome do nome original. E a gente vai estar passando os valores que a gente passa. Deixa eu abrir mais uma vez aqui, ó, nosso teste, vou colocar aqui do lado. Os valores que a gente passa aqui por render, tá vendo? Que é o nosso component, que é esse UI aqui que o nosso custom render vai receber. A gente vai passar para o original e a gente vai passar aqui também, né? Esse segundo parâmetro aqui de opção, onde a gente está colocando o Whopper. Só que quando a gente não passar nada, a gente vai ter o nosso Whopper default aqui, que já vai ter todos os nossos providers aqui customizados, bonitinhos, tá? E a segunda coisa que a gente está fazendo aqui é reexportando todas as outras funções, métodos da nossa React Native Test Library, né? Porque além do render, né? Eu tenho algumas outras coisas aqui também, como o 84, como o Fire Event, que a gente também utiliza nos nossos testes, tá? Então por isso a gente tá dando esse export asterístico aqui. Voltando aqui no nosso teste, agora a gente vai utilizar, ao invés do nosso render original aqui da lib, né, a gente vai utilizar o nosso customizado. Então removi aqui o import, né? Eu vou dar o meu comando aqui pro VS Code tentar achar, ó, e ele achou aqui já, ó, o nosso render customizado que tá aqui no nosso teste traços aqui. Só tem um pequeno problema, na verdade não é problema, né? É que aqui no nosso projeto a gente não tem configurado o caminho absoluto, né? Então ele tá colocando caminho relativo, que é esse 2 pontos, barra, barra, 2 pontos, barra, barra. Isso é um pouco ruim, principalmente se a gente for fazer uma refatoração, mover os arquivos de lugares, a gente vai ter que sempre reescrever esses arquivos aqui. Então tem uma configuração, na verdade duas configurações que a gente pode fazer para poder o nosso código aqui, tanto o nosso código quanto o VS Code, enxergar o nosso render customizado, que está lá dentro desse arquivo test-utils, através de um caminho absoluto, né? E a gente poder importar ele como se de fato ele fosse uma lib. Então a primeira configuração que a gente vai fazer, a gente vai lá no nosso tsconfig e a gente vai desmarcar, né, descomentar essa opção aqui de base URL e essa opção aqui de paths, né? Essa aqui, eu não vou entrar muito em detalhes sobre essas configurações, mas basicamente, né, eu tô dizendo aqui dentro do meu tsconfig que qualquer import de módulo que eu vou fazer aqui, ele vai passar a procurar a partir desse base URL, que aqui no caso é a raiz do projeto, e eu posso adicionar uns paths customizados, né? Então, por exemplo, se eu quiser criar um path e chamar de test-utils, que é o que a gente vai utilizar aqui pro nosso arquivo, eu posso passar o caminho daqui onde é que tá esse test-utils. Onde é que está esse test-utils aqui no meu projeto? Deixa eu abrir ele aqui no meu path. Esse test-utils, né, ele tá aqui, ó, deixa eu minimizar aqui, ele tá aqui na minha raiz do meu projeto, na pasta testes, dentro desse arquivo aqui, test-utils.tsx. Então aqui no meu tsconfig, eu posso passar justamente esse caminho aqui, né, eu posso passar o meu ponto barra teste, barra teste utils, que é justamente o nome do meu arquivo, beleza? Então se agora eu for no meu teste, né, e tentar importar novamente, o meu VS Code, ele passou a achar esse arquivo aqui e passou a enxergar todos os métodos que estão escritos lá dentro. Então se eu vim aqui, eu consigo importar também o meu Fire Event, meu Wait4 e todos os outros componentes aqui do meu teste útil, beleza? Mas se eu rodar o meu teste aqui, ó, vou rodar o meu teste aqui, tá running aqui. E aqui, ó, ele vai falhar, ó. Ele não tá achando aqui, ó. Ele tá dizendo que ele não tá achando. Mas como não tá achando se eu configurei? Bom, agora o meu VS Code, ele tá entendendo aqui através do meu tsconfig. Mas eu não configurei isso pro meu projeto, né? Pro meu compilador, nem aqui pro Jest. Tem um vídeo aqui no canal onde eu faço essa configuração do projeto. Vou deixar linkado aqui pra vocês. Não vou entrar em muito detalhe sobre isso. Mas nesse caso aqui, a gente vai configurar especificamente pro nosso ambiente de teste, né? E as nossas configurações de teste, a gente tá utilizando o nosso package.json aqui com algumas informações que a gente pode passar para fazer esses setups. E uma das configurações que a gente pode fazer no nosso teste, né, passar a enxergar pro Jest, passar a enxergar esse novo módulo que a gente está criando, é essa opção aqui, ó, módulos directors aqui, ó, onde por default ele já define o node módulos aqui. Então, quando eu tô lá no meu teste, que eu preciso, meu teste utiliza algum componente, como nesse caso aqui do episódio list, que tem algum diretório aqui, ó, tá vendo? De alguma lib, ele já vai buscar lá no meu node módulos, porque é o que está definido aqui default. Se eu
voltar lá no meu Jest, se eu voltar lá no meu packagezão na configuração do Jest, eu consigo adicionar aqui uns caminhos, né, customizados para que o Jest passe a enxergar. Obviamente, eu tenho que adicionar aqui o meu Node Modules também, para que o meu Jest continue enxergando aqui esse Node Modules. Então eu vou adicionar aqui o meu Node Modules e eu posso passar a colocar os caminhos customizados, que nesse caso aqui é o meu caminho do teste. E onde é que está esse caminho customizado? Bom, sempre contando a partir aqui da raiz do meu projeto, que é o ponto barra teste aqui. E a partir desse ponto barra teste, ele vai poder encontrar o nosso hook customizado. Porque agora, quando ele estiver lá no nosso arquivo de teste, ele tentar achar esse meu teste úteis aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele não vai achar aqui, obviamente, no Node Modules, mas ele vai achar aqui, ó, na raiz do projeto, barra teste úteis, que é onde ele vai achar o nosso hook customizado. Então eu vou salvar aqui, deixa eu limpar aqui o meu terminal e vou rodar novamente aqui o nosso teste. Dá um run aqui. Dei run aqui, nosso teste passou. Agora tá achando aqui o nosso teste úteis aqui bonitinho com o nosso render customizado. E agora aqui para finalizar, para ver se realmente o nosso render customizado está funcionando, obviamente vou remover aqui esse whopper que a gente definiu direto aqui no nosso teste. Posso remover esse nosso import aqui também e obviamente remover essa opção aqui. Eu não vou passar nenhuma opção, porque agora o meu render, ele é o meu render customizado e dentro do meu render customizado aqui, ó, eu já tenho todo o meu whopper aqui bonitinho. Fechei aqui, vou rodar meu teste. Rodei aqui, ó, e tá funcionando novamente com o nosso teste aqui, nosso componente que tem o React Query, porque dentro do nosso render customizado já tá configurado lá bonitinho todas as configurações do React Query e a gente vai passar a colocar lá todo o provider, a configuração que a gente precisar para os nossos testes. E só pra gente completar aqui com o nosso render customizado, né, que eu criei, vou passar a utilizar ele também nos outros testes que eu tenho aqui, né, nosso app. Eu tenho alguns testes que ele ainda estão utilizando a React Native Test Library diretamente, então já vou passar para todo o padrão aqui do meu projeto, né, deixa eu ver meus outros arquivos aqui de teste, como por exemplo aqui, o meu show service ele não tá utilizando, mas eu tenho outros testes de componente aqui, ó, como o meu star rate aqui, esse meu star rate, eu tenho também o meu season modal que eu vou passar a utilizar diretamente aqui no meu teste úteis, que é o meu render customizado. Então eu vou remover esse import aqui no meu star rate e vou passar a importar do meu hook customizado aqui. Vou passar a importar aqui e vou, obviamente, rodar, né, para ver se tá tudo funcionando aqui. Vou dar um run aqui. Dei run aqui e caramba, a gente obteve um erro aqui. A gente teve um erro em qual teste? Nesse rate was not passed aqui, ó. Nesse nosso último teste aqui, a gente obteve um erro, trocando pro nosso render customizado. Vamos entender o que aconteceu aqui. Bom, esse nosso teste aqui, né, é quando a gente não tem, se você lembra lá acho que foi na primeira, na segunda aula, não lembro agora. A gente tá testando aqui quando a gente não passa a propriedade para esse componente aqui, que ele deve retornar nulo, né? Então por isso que a gente tá verificando aqui, né, se o container, né, o nosso children aqui, ou seja, os nossos elementos ali, ele tem tamanho zero, né? Porque se meu componente retorna nada, ele tem tamanho zero. Só que o que tá acontecendo aqui? Como agora o meu render, ele tá customizado, em volta dele eu tenho o Opera aqui, né? Ou seja, esse meu componente que eu tô passando aqui, esse meu star rate que eu tô passando aqui, ele não vai ser renderizado por si só, ele vai ser renderizado dentro do meu Opera aqui, que nesse caso eu já tenho um componente aqui, que é o meu Query Client Provider. Por isso, ele não tá mais colocando aqui como zero, né? Ele tá retornando 1, porque agora o meu render customizado, ele tá encapsulando o meu componente aqui, que no caso é o star rate, dentro desse meu Opera. Então o que eu posso fazer aqui, né? Essa é uma das poucas exceções onde eu vou sobrescrever aqui o nosso Opera do nosso método customizado, o nosso render customizado. E o que eu vou passar aqui para o meu Opera? Eu vou passar um undefined, ou seja, eu não quero que ele renderize esse meu componente aqui, o meu star rate, dentro do Opera. Eu quero que ele renderize aqui sem nada, né? Sem esse meu Query Client Provider aqui. Então quando eu passar a opção aqui no meu star rate test undefined, o que ele vai fazer? Ele vai sobrescrever, né, essa minha opção default aqui, que é o meu order providers, com esse meu undefined, e a partir disso eu vou passar a ter o meu render aqui sem nenhum op. Então rodar aqui novamente, e agora aqui, ó, passou bonitinho. Deixa eu rodar toda a minha suíte de teste e passando aqui bonitinho rodando. Então se algum caso, assim, por algum caso você não queira, né, algum teste você precise que não tenha o teu Opera customizado, é só você passar aqui a opção e poder sobrescrever. E como a gente colocou aqui, utilizou o TypeScript bonitinho aqui, já tá o nosso... fica bem mais fácil aqui pra gente enxergar quais são as opções que a gente tem que passar. Então agora eu vou lá no meu outro componente que ficou faltando, que é o meu Season Test. Vou substituir aqui também para ver se tá tudo bonitinho aqui, ó. Deixa eu ver o meu render. Opa, não, importei do lugar errado aqui, ó. Importar do meu test úteis. E aqui, ó, eu tenho o meu act também, ó, tá vendo? Se eu dar um import aqui também, eu consigo importar do meu test úteis. Eu tenho mais, qual o meu file event aqui. Mais uma vez, consigo importar do meu test úteis também. Então aqui, ó, todos os meus métodos sendo importados do meu test útil. Vou rodar aqui minha suíte do Season Modal. E tá funcionando aqui, tá rodando aqui todos os meus testes com o nosso custom render aqui.
E na segunda parte dessa aula eu queria apresentar para vocês uma ferramenta muito interessante que eu conheci tem pouco tempo, mas eu gostei demais. Eu acho que vai ajudar bastante assim a incrementar a qualidade dos nossos testes. Eu conheci essa ferramenta enquanto eu estava pesquisando algumas coisas para roteirizar essas aulas para vocês. O nome dessa ferramenta é Mock Service Worker. Ela nada mais é do que uma lib, onde a gente consegue mocar toda a nossa camada API e de uma forma bastante isolada, que fique abstrata e transparente para os nossos testes. Eu conheci essa ferramenta através desse artigo aqui do Candice Dots, então vou deixar aí na descrição para vocês lerem depois, né, com um pouco mais de detalhes. E aqui ele fala um pouco aqui, né, dos problemas de você estar mocando API, né? Ele faz algo bem parecido com o que a gente faz aqui no nosso teste, né? Mas aqui ele tá dentro do ambiente web, tá usando o Windows Fat. A gente aqui dentro do nosso teste tá mocando o X, né? Se eu vir aqui no meu teste aqui do meu serviço, a gente tá mocando aqui o nosso API GET, mas o conceito é basicamente o mesmo. Então toda vez que a gente escreve um teste, seja em um serviço ou de um componente que vá fazer alguma chamada API, a gente tem que ficar se preocupando em escrever esses spy-ons aqui para a gente poder mocar os valores e também entender, principalmente quando a gente está perto ali da nossa camada de API, entender como é que ela funciona, exatamente o que ela retorna, o que dificulta um pouco a gente ali na escrita dos nossos testes. A gente sempre tem que estar sobrescrevendo, né, essas chamadas API e também entendendo ali mais a fundo, né, como é que funciona essa nossa camada API. Então essa biblioteca aqui, ela serve justamente para a gente isolar isso em um único lugar no nosso teste, e quando a gente rodar os nossos testes aqui, a gente não vai precisar mais mocar nada aqui dentro dos nossos testes e já vai retornar o nosso valor mocado que a gente vai configurar na API. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na documentação, né, nosso get start, a gente tem que instalar a lib. A gente já tem uma dependência aqui, obviamente vai ser uma dependência de dev, né, por isso a gente tem o nosso --dev, então vou dar aqui um yarn add msw --dev. Instalei aqui a nossa lib. Então o nosso próximo step aqui que a gente vai fazer, né, é que ele vai te dando umas instruções aqui de como é que você cria pasta, uma sugestão de estrutura de pastas, mas o que a gente vai fazer basicamente é criar um arquivo de handler, né? E esse arquivo de handler é quem de fato, ou seja, vai lidar com as nossas chamadas que a gente está fazendo. Então, avançando mais um pouquinho aqui, ó, ele mostra que esse arquivo de render é onde de fato você vai mocar as suas requisições, né? Então ele coloca aqui o path, a URL e no caso aqui o retorno, né, o response, é de como é que você moca esse retorno aqui, e é justamente isso que a gente vai fazer aqui agora. E vamos voltar aqui para o nosso projeto para a gente começar a configurar a nossa Mock Service Worker aqui, a nossa biblioteca, onde a gente vai simular a nossa API. E aqui dentro da nossa pasta teste, na raiz do projeto, eu vou criar outra pasta aqui, que eu vou chamar de server. E dentro dessa pasta eu vou criar dois arquivos. O primeiro arquivo vai ser o handlers, que é onde eu vou concentrar aqui as configurações de cada endpoint. Então eu vou lá na minha lib, né, e vou importar aqui eu tenho algumas opções, como por exemplo o REST, que é se você estiver utilizando uma API REST, e tem também o GraphQL, GraphQL se você estiver utilizando uma API GraphQL. Obviamente aqui a gente está utilizando o REST, então a gente vai utilizar o REST aqui para poder configurar. Eu vou criar aqui um array, eu vou chamar de handlers, que é onde a gente vai concentrar as configurações dos endpoints. Aqui no caso eu só vou ter um, tá? Mas se a gente fosse adicionar mais configurações, é só a gente adicionar mais itens aqui no array. O endpoint que a gente vai mocar aqui é o da nossa lista de episódios, né? Se eu ver aqui na minha função que pega os episódios, eu tenho esse get aqui, que bate nessa URL, shows/showid/episódios. Então deixa eu botar aqui do lado como referência, botando aqui pro nosso render. Opa, faltou um nome aqui, ficou errado, faltou um N, deixa eu corrigir aqui. Pronto, agora tá certo o nome do arquivo e vou começar a configurar aqui o meu endpoint. Então o meu REST, eu posso simular vários métodos aqui, né, os métodos da RESTful API. Então, como aqui a gente está utilizando o GET, eu vou utilizar o GET aqui também. E o primeiro parâmetro aqui vai ser o meu endpoint. Eu vou copiar aqui pra gente não errar. E aqui, obviamente, né, ao invés de eu passar como se fosse um valor aqui, eu vou ter que passar o meu show ID. Mas como esse show ID ele pode variar, né, vai depender aqui do parâmetro da minha função, eu boto os dois pontos aqui na frente só para indicar que esse show ID aqui ele pode ser qualquer valor, beleza? O segundo parâmetro que a gente vai passar aqui no get é a função que de fato vai retornar o nosso response. E essa função ela recebe três parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro da requisição, o primeiro parâmetro é o parâmetro do response, né? E o terceiro parâmetro é o parâmetro do contexto aqui, né? Algumas modificações, algumas informações do contexto da nossa requisição que a gente pode utilizar aqui. E a gente vai retornar, obviamente, o nosso response aqui, que é esse nosso RESP. E aqui a gente pode passar alguns parâmetros também para esse nosso RESP. O primeiro parâmetro que a gente vai passar aqui é o status da nossa requisição. Então eu posso vir aqui no meu contexto e setar o status. Nesse caso aqui eu vou setar 200, porque o nosso padrão aqui vai ser retornando um OK, né? Retornando um valor. E no segundo parâmetro eu vou passar de fato o meu objeto aqui, que no caso vai ser um JSON. E dentro do meu JSON eu vou passar o que eu quero retornar.
Nesse caso aqui, o meu endpoint, né, ele me retorna uma lista de episódios. Então aqui no caso eu vou passar uma lista de episódios também. De onde vai vir a minha lista de episódios que eu quero retornar nesse caso aqui, né? Lembra que se eu vim aqui, ó, aqui no meu show service aqui, dentro dos meus testes, né, eu criei aqui uns mocks aqui com os episódios aqui e a minha lista de episódios. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse arquivo, tá? Depois a gente vai excluir esse aqui da pasta service. A gente vai passar a utilizar aqui somente a nossa camada de API, né? A gente não vai precisar mais desses mocks, mas por enquanto eu vou só copiar esse arquivo aqui. E aqui dentro da minha pasta aqui dos testes, eu vou criar mais uma pastinha aqui, eu vou chamar de mocks. E aqui eu vou criar o meu... Aqui eu vou colar, né? Na verdade, copiei o arquivo, vou colar o meu arquivo. Vou mudar o nome aqui, como eu posso ter vários mocks aqui. Vou mudar o meu nome para Show Mocks. Beleza? Show Mocks. Aqui eu só tenho que corrigir o meu import aqui dos meus episódios. Vou corrigir aqui. E aqui, ó. Agora, como eu fiz aquela configuração, ó, lá no meu tsconfig, que eu adicionei o meu base URL, o meu VS Code ele já tá conseguindo, né, identificar aqui o meu SRC, né, para puxar direto do meu CRC. Só que tem um pequeno problema. Eu puxando aqui direto do meu SRC, o meu VS Code vai entender, mas o meu compilador não vai entender. Então, o que a gente pode fazer aqui para o nosso compilador passar a entender? Eu vou adicionar uma extensão que vai ajudar a gente a fazer o nosso compilador entender. Aqui, mais uma vez, não vou entrar em detalhes de implementação, mas vou deixar linkado aqui o vídeo no canal onde a gente fala um pouco mais sobre esse import absolute para você poder configurar isso se você quiser olhar com mais calma. A gente vai adicionar esse plugin aqui, que é o Babel Plugin Modular Resolver. Vou adicionar ele aqui. Adicionei o plugin. E agora eu vou lá no meu arquivo de configuração do Babel. E onde eu tenho aqui, ó, tá vendo? Esse meu array de plugins. Eu vou adicionar mais uma opção aqui. Que é, já tô no meu Ctrl V aqui. Que é as configurações desse meu plugin aqui, dessa minha lib que eu acabei de adicionar. Esse módulo Resolve aqui. Então, basicamente, né, eu tô falando pro Babel aqui, né, quando ele fazer a compilação, é que o meu diretório root vai ser lá na raiz do meu projeto, né, que é esse ponto aqui. No caso do meu tsconfig eu boto o ponto barra, mas aqui no meu Babel eu boto só o ponto e as extensões do arquivo aqui que ele vai poder fazer esse resolve pra gente. E com isso a gente vai poder passar a utilizar esse import aqui absolute, tanto aqui no nosso TS quanto em qualquer outro arquivo aqui agora do nosso projeto. E aqui no nosso mock, só vou mudar aqui ao invés de exportar, fazer o seguinte, ao invés de eu exportar aqui direto os meus elementos, eu vou criar aqui a minha constante, mesmo nome do meu arquivo, né, que é o showmocks, e vou passar a exportar os valores aqui, né. E aqui já vou exportar também a nossa listinha aqui direto, que a gente vai poder utilizá-la lá direto. Dar esses exports aqui. Beleza, agora eu posso utilizar aqui o meu mock aqui dentro do meu render. Ao invés de eu retornar um array vazio aqui, vou exportar aqui o meu showmock. Vou exportar aqui o meu showmock. E ele não tá achando. Deixa eu ver aqui, ó. O mock tá aqui. O mocks. Agora ele achou aqui o meu showmocks. E aqui eu vou retornar a minha lista de episódios, porque é justamente o que esse meu endpoint aqui, né? O meu show/episódios retorna, beleza? É que eu vou ter que exportar esse meu handler também. Tá bom, mas o que eu faço com esse meu handler aqui? E agora que vai entrar o nosso segundo arquivo aqui, eu vou chamar, nosso segundo arquivo aqui que eu vou criar dentro da pastinha também, eu vou chamar de server.s. Esse arquivo aqui vai ser bem simples, tá? Eu vou lá, de novo, lá na nossa lib, na nossa MSW, como aqui eu tô dentro do ambiente Node, eu vou colocar aqui o meu /node e aqui eu vou importar uma função setup server, que é justamente quem vai levantar esse nosso servidor aqui. Então eu vou criar meu server aqui, meu setup server, e aqui eu vou importar o meu handler, vou importar aqui o meu handler aqui com os valores, né, do meu array, e vai dar o setup aqui no meu service. Então se eu botar a setinha aqui, ó, ele faz aqui, ó, justamente isso, ó. Esse carinha aqui, basicamente o que ele tá fazendo é criando um interceptador aqui dentro do nosso Node para poder responder essas requisições ao invés de a gente fazer a chamada API. Então lá no nosso teste, quando eu disparar o meu API aqui, no meu service aqui, quando eu disparar o meu API.get, né, esse meu setup aqui, ele vai interceptar essa requisição e aqui ele vai receber uma lista, né, de handlers, que é justamente o que eu estou fazendo aqui. Ele vai procurar aqui o meu endpoint, né, que dá match com o valor que ele receber, e assim ele vai poder substituir, né, ao invés de fazer a requisição, vai retornar a resposta aqui que a gente definiu, beleza? Tá, eu tenho agora os meus dois arquivos aqui que eu preciso, tanto o meu handler quanto o meu server, mas eu preciso configurar isso no meu teste, né? Eu preciso fazer o meu teste passar a enxergar isso. E para isso, a gente vai mais uma vez lá na nossa configuração aqui, no meu package.json, onde a gente configura, né, esses arquivos. A gente já tem aqui o nosso arquivo
de nosso setup file, né, onde a gente define aqui os nossos mocks das nossas libs, mas só que a gente tem outra configuração aqui também, que é quando a gente quer que algum arquivo ele rode, né, depois de levantar o ambiente, mas antes de rodar o teste, que é esse setup files after env aqui, tá? Beleza? Ou seja, depois dele levantar ali o ambiente. É justamente aqui onde a gente vai ter que adicionar essa configuração. A gente vai criar mais um arquivo aqui, que eu vou chamar de setupenv, setupenv.js. Esse arquivo aqui a gente vai colocar também dentro da nossa pasta teste. Então eu tenho que botar aqui o meu ./teste e vamos criar esse arquivo lá agora, esse setupenv aqui. Vou lá na minha pasta teste, vou criar esse arquivo .js. E o que eu vou fazer aqui agora dentro desse meu arquivo aqui? Eu vou importar o meu server, tá? Que é o que a gente acabou de criar lá na minha pasta, lá no meu server.server. E aqui eu vou passar a adicionar algumas configurações que eu quero que aconteça aqui. A primeira coisa, né, ou seja, before all, ou seja, antes de tudo, antes do meu teste rodar, eu tenho que startar aqui o meu listen, né, ou seja, tem que fazer ele passar a escutar aqueles endpoints lá que a gente adicionou. Outro ponto interessante também, que é com essa nossa lib, a gente pode, né, apesar de a gente ter criado aqui os nossos handlers, a gente pode adicionar um ali durante algum teste, né? Talvez a gente precise de algo bem específico ali durante algum teste, então a gente pode adicionar para a gente evitar que isso afete outros testes, né? A gente adiciona uma configuração aqui também, o after it, onde, ou seja, depois de cada teste, a gente vai chamar o server e vai dar um reset aqui no handler para poder voltar para nossa configuração original. E after all, ou seja, quando os nossos testes acabarem, né, de rodar, a gente quer estopar esse listen aqui, né? Então a gente vai dar um close para ele parar de escutar aqui, beleza? Então tá configurado aqui o nosso server. A gente vai tomar um erro aqui rapidinho, tá? Quando a gente for rodar o nosso teste, mas eu quero que vocês vejam esse erro aqui pra gente poder fazer a última configuração, tá bom? Bom, e que erro é esse? Para isso, a gente vai rodar lá primeiro aquele nosso teste lá do nosso show service aqui, né? É um dos nossos testes aqui que chama o nosso endpoint. Eu vou tirar esse before all aqui, tá? Vou tirar esse before all e vou rodar esse segundo teste aqui, beleza? Rodei esse segundo teste aqui, né? O meu teste aqui falhou, mas ele me deu um warning aqui, ó. Tá vendo? Que ele deu um warning aqui, ó. Que ele fala assim, ó. Que ele capturou uma requisição, mas ela não deu match com nenhum do request handle. Ou seja, se eu for lá no meu handler aqui que a gente escreveu, ela não deu match, né? E se a gente olhar aqui, a nossa URL, ela tá exatamente igual aqui, né? Tem o show, tem esse show ID que no caso é o 250 e tem o nosso episódio. Só como a gente tá no ambiente aqui no Node, aí isso aqui é uma questão de configuração aqui da lib. Quando vocês estiverem olhando na configuração, calma, vocês vão ver. No Node eu não posso colocar só o meu path, tá? Eu tenho que colocar o meu base URL, eu tenho que botar a minha URL completa aqui. Então se eu pegar isso aqui, ó, copiar aqui, ó, deixa eu copiar aqui e vou rodar novamente o meu teste. Deixa eu rodar aqui o meu teste. E ele parou, ó, tá vendo aqui, ó, ele parou de dar o meu erro aqui, aqui o meu teste aqui tem um pequeno problema que a gente já vai corrigir na frente, mas ele parou de me dar o meu warning aqui, tá bom? Só que, obviamente, eu não vou colar a minha URL aqui direto, né? Essa URL, eu consigo encontrá-la aqui no meu arquivo de API, tá vendo? Tem o meu base URL, então o que eu vou fazer? Eu vou passar a importar esse meu base URL e utilizar ela aqui. Passar a utilizar no meu base URL, vou botar ele aqui na minha string, base URL. Botei aqui, ó, interessante aqui, ó, que o meu base URL ele já tá com a barrinha no final, então não preciso botar a minha barrinha aqui, tá? Senão posso dar um erro de match aqui. Então deixa eu rodar aqui novamente. Beleza, não deu um erro aqui, né? Ou seja, não deu o nosso warning aqui, ele tá pegando aqui do nosso handler, mas deu um erro aqui no nosso teste. Então vamos analisar esse erro aqui que deu no nosso teste. Eu vi aqui no nosso teste aqui, né? E eu até fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, eu tô tentando ver se a minha primeira temporada, né? Ela tá incluindo o meu episódio 1. Então vou dar um console aqui, ó, na minha primeira temporada. Vou dar um console.log aqui, tá? Porque teoricamente a gente, né, se a gente for olhar lá no nosso server aqui, ó, no nosso mock, né, tem os mesmos episódios que a gente tinha colocado aqui no nosso teste, né? Então, teoricamente, eu não deveria acusar o erro. Vou rodar aqui só para ver se ele está retornando corretamente aqui os valores. Aqui, ó, aparentemente está retornando aqui, ó, temporada 1, exatamente os valores. Só que o que está acontecendo aqui, né? Eu tô pegando ainda os meus mocks aqui do meu arquivo de mock aqui local, né? Eu tô comparando, apesar deles serem, né, tiverem exatamente o mesmo shape aqui, né, as mesmas propriedades com os mesmos valores, eles são objetos diferentes aqui na memória, né? Então, aqui o meu Jest ele vai identificar como se fossem coisas diferentes. Então, por isso que eu vou dar esse erro aqui, ó. Por isso que eu vou ter essa falha aqui. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, posso excluir isso aqui, que a gente não vai utilizar mais. Posso tirar aqui os meus mocks também. Vou fazer o seguinte, eu vou excluir esse meu arquivo de mock aqui.
o meu API também que eu não tô mais precisando. E aqui, ao invés de eu fazer um includes aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar aqui o primeiro episódio da primeira temporada, ou seja, o 0 aqui no array, que vem aqui no meu service, né, que agora está sendo mocada pela minha configuração que eu fiz aqui, do meu server e do meu handler, ou seja, retornando essa minha lista aqui que tá no meu show mock, tá vendo? Voltando lá no meu teste, voltando aqui. Ou seja, eu quero que esse primeiro episódio da temporada 1 seja igual o meu show service, ponto. Aqui eu não expor... Opa, não, perdão, não é o show service. Aqui é o meu show mocks, ponto, episódio 1, beleza? Vou fazer o seguinte, vou comentar esse aqui, E aqui não tem que ser o to be truth, né? Tem que ser o to equal aqui, tá? Ou seja, igual. Então vamos rodar aqui pra ver se tá tudo certo. Rodando aqui pra ver se tá tudo certo, aparentemente passou. Vou botar aqui o segundo episódio. Opa, 1 aqui. Tem que ser igual ao episódio 2. Tirar esse meu... Não, deixa o meu console aqui. Fazer o seguinte, vou rodar meu teste aqui. Tá funcionando, tá vendo? Tá passando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deu um console aqui nos dois. Eu vou fazer o seguinte, vou lá no meu render aqui, ó. O mock aqui, ó. No mock que ele tá utilizando, na lista de episódios, vou remover o primeiro episódio aqui. Então, meu teste tem que falhar, né? Porque eu não tenho mais esse primeiro episódio aqui na lista da temporada 1. Então, eu vou rodar meu teste, aquela técnica que a gente vem fazendo, né? Durante todo esse curso, que é fazer o nosso teste falhar. Realmente aqui, ó. Temporada 1 só me retornou o segundo episódio e meu teste aqui falhou. Então deixa eu voltar lá no meu mock aqui, ó. Deixa eu deixar ele aqui bonitinho, beleza? E aqui eu posso verificar também aqui os meus episódios da segunda temporada. Temporada 2 vai ser o meu episódio 22, meu episódio 23. Vou remover esse expect, limpar aqui o meu terminal. Tem mais esses expects aqui para remover. Vou rodar aqui. E agora passou nosso teste aqui bonitinho. Remover o meu console e rodar toda a minha suíte aqui do meu show service. Bom, agora o nosso show service está passando. A gente não precisa mais utilizar o nosso Pyon, Mock Implementation, o Mock Resolve Vela aqui. A gente criou aqui com a nossa lib, né, com a Mock Service Worker, uma camada, né, de API, onde a gente criou um interceptador que quando o nosso código aqui no teste for chamar a API, ao invés de chamar a API, ele vai chamar aqui o nosso handler, retornando exatamente o valor aqui que a gente queria. Tem um trade-off nisso aqui, né, que é o seguinte, né, que agora a gente, como a gente está mocando aqui meio que de forma global, a gente está utilizando também aqui nos nossos testes esses mocks globais. Isso não é algo que seja ruim, tá? Mas isso é algo que talvez você tem que ter algum ponto de atenção aí e quando for testar algumas coisas no seu projeto, mas é aquilo, né? Em programação não existe bala de prata, né? É um trade-off, né? A gente ganha de um lado e acaba perdendo do outro. Nesse caso aqui, eu acho que os ganhos superaram mais do que as perdas, né? Apesar de a gente ter que estar usando meio que um mock global aqui, a gente não precisa mais se preocupar em mocar aqui a nossa API individualmente em cada teste. E pra gente ver de forma mais clara ainda os ganhos que a gente tem utilizando essa ferramenta para mocar, né, a nossa API, ou seja, interceptar ali as chamadas API e retornar os valores mocados, eu vim aqui no meu episódio list, que ele é um componente que ele não utiliza a API diretamente, mas ele chama o serviço, né, o nosso show service, que está utilizando aqui a API, beleza? Então, como a gente já criou lá no nosso handler aqui, o nosso interceptador aqui, né, que vai bater nesse endpoint, vai retornar esse valor mocado, a gente não precisa mais mocar o nosso serviço aqui também. Então, posso excluir esse Pyon aqui, que estava mocando o valor desse Pyon. Vou rodar aqui o meu teste. Rodei aqui meu teste, ó, e tá funcionando bonitinho, porque dentro dele, né, dentro desse nosso componente, quando o componente for renderizado e for chamado no nosso serviço, vai bater lá no nosso interceptador e vai retornar o mock, né, que a gente utilizou. Então posso excluir esse meu import aqui na minha lista de episódios. E aqui, ó, também não vou precisar mais desse meu arquivo de mock aqui, beleza? E aqui eu posso utilizar diretamente o meu showmocks, tá? Vou colocar aqui o meu showmocks. E aqui, ó, só que dentro do meu showmocks eu esqueci de colocar o meu show aqui, né, que tem dentro desse mock aqui. Então, vou fazer o seguinte, antes de excluir aqui, eu vou copiar esse meu show aqui, vou lá no meu showmocks, aqui em cima, e, opa, falta importar a interface, deixa eu importar as interfaces aqui, vou lá no meu showmocks aqui e vou exportar o meu show também. E agora eu posso passar a utilizar esse meu show aqui no meu showmocks. Deixa eu remover isso aqui. Posso remover esse arquivo aqui de mocks local, que eu não estou mais utilizando. Removi aqui, deixa eu fechar e vou rodar meu teste.
O demo teste agora passou aqui sem a gente precisar mocar, né? Utilizar o Spy-On, utilizar o Mock Resolve Value aqui, então acho que já é bastante adianto, já deixa bastante abstrato assim para quem estiver utilizando os nossos componentes, quando for testar os nossos componentes, não precisar se preocupar em mocar todas essas chamadas API. Então, se você fizer um setup legal ali no início do teu projeto, mapear esses endpoints e fazer, já colocar os mocks deles ali, é bem interessante também. Outra coisa bem interessante dessa lib é que esses renders aqui, eles não servem somente para teste, tá? Você pode configurar também para rodar esse interceptador aqui quando você estiver no ambiente de desenvolvimento, então isso pode te ajudar bastante aí. Por exemplo, você está esperando o teu time de back-end retornar ali o endpoint ali, como é que vai ser, mas o endpoint não está pronto, mas se você tiver ali o contrato, né, ou seja, o JSON ali de como esses dados são retornados, você já pode mocar eles aqui e colocar no teu interceptador, teu componente vai utilizar ali como se estivesse utilizando a API normal. E chegamos ao final da nossa sexta e última aula, né? E vamos para nossa revisão aqui bem rápida. Hoje a gente aprendeu só duas coisas, né? Mas acho que foi uma aula bastante interessante, assim, para fechar com chave de ouro, para deixar o teu app aí, os teus testes bem profissional, que foi o nosso Custom Render aqui, que vai ajudar muito a gente, né, a escalar o nosso teste ali, né, concentrando os nossos providers. E a gente aprendeu também uma lib aqui super interessante, que é a Mock Service Work, que foi uma nova forma, né, da gente mocar a nossa API para facilitar os nossos testes ali também. E finalmente chegamos ao final do nosso curso. Eu espero de coração que todos esses conceitos, ferramentas, bibliotecas, padrões, tudo que vocês aprenderam aqui ajude vocês na trajetória de vocês, seja em projetos pessoais ou profissionais, e que tudo isso que a gente viu aqui ajude você a elevar o teu nível aí como desenvolvedor, né? Que você tenha entendido também ainda mais a importância de você escrever testes, escrever não só qualquer tipo de teste, mas testes com padrões, com boas ferramentas, com qualidade, que com certeza vai levar vocês para outro nível aí no desenvolvimento, tá bom? Meu mais sincero obrigado. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo porque ajuda demais. E é isso, vejo vocês na próxima aula, no próximo curso, no próximo vídeo. Até a próxima, valeu!